Olá, eu sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. A Amora tá faltando aqui hoje. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos, sim, profissionais de saúde feminina, mas aqui a gente está para debater e conversar sobre qualquer assunto que interesse a quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca. Tudo com muita risada, sem tabu, sem formalidade, com muita diversão e sempre com vinho, porque a gente gosta, né? Hoje, o Papo Entre Pepecas veio acompanhado desse Ted de Mule. Ele é um Vin de France, é um vinho francês, que eu não sei por que raios o Fábio mandou esse vinho, porque não tem nada a ver absolutamente com o tema que a gente vai conversar. Até onde eu sei, ninguém tá coiceando ninguém aqui, o coice de mula, né? Mas ele é bom, tá? É um francês bem bom, bem redondinho, é um que eles chamam os vins do litoral ali da França, né? E tudo bem, como nosso fio condutor são novos rumos, nossas novas possibilidades, vamos fazer um brinde e aceitar a mula que o Fábio mandou pra gente. Saúde. Saúde. Tem que tomar, senão dá azar. Bem bom. Eu acho que é porque, até porque eu não consegui falar direito o tema pro Fábio, porque eu falei, tem muito assunto, né? Mas o nosso fio condutor aqui hoje é falar sobre esses novos rumos e possibilidades da medicina e de escolhas de vida e de quem pensa fora da caixinha e que vai traçando seus próprios rumos. E aí a gente vai falar de uma área que a gente ama e domina e que tem pioneirismo, né? Eu sempre tenho orgulho de poder falar que eu fui a primeira gineco do sul do país a começar a trabalhar com laser. Isso há 12 anos atrás, quando ninguém falava em laser. Meu foco sempre é para regeneração tecidual, para tratamento da atrofia urogenital. A Dulce, pioneiríssima na cirurgia íntima. Tudo bem, Dulce, com você aí? Tudo bem. Passou. E a gente trouxe para conversar sobre tudo isso a Bruna Valdivieso, nunca sei falar certo o teu sobrenome. Valdivieso. Que é, eu tava falando já com um sotaque italiano Eu tô já. achando. A Bruna é médica, ela é pós-graduada em dermatologia e ela é uma médica validada pela União Europeia com mestrado na Universidade do Porto em rejuvenescimento íntimo. Por causa de você. Olha só, né? Olha que má influência que eu tenho sido, né? Viu só? Mas é assim, Bruna, exato. Você é uma pessoa que pensou sempre fora da caixinha, né? Sim. Eu não conheço a Bruna de hoje, né? Assim, a gente conheceu a Bruna já na faculdade. E você sempre foi uma pessoa diferenciada. Você, o Thiago, com uma visão de mundo, né? Ou um olhar para aquilo que é bacana, que é legal, do network, da rede de contatos, de conhecer pessoas. A gente sempre foi muito social, assim, né? Aham. E a gente sempre admirou muito as pessoas. A gente sempre teve aquela visão, assim, porque tem as duas formas de você ver alguém. Você vê alguém e ficar com inveja, e você é alguém e admirar e fala, eu quero ser igual àquela espelhar pessoa. nela, Se né? espelhar na pessoa. E a gente sempre teve essa visão, assim, todo mundo que a gente olha e fala, meu Deus, vamos tentar acompanhar, vamos tentar falar, pra gente ser igual e surpreender e cada vez crescer mais. Surpreender é uma palavra que eu acho que se enquadra bem para tua carreira, Foi. pro teu rumo. E eu lembro que eu conheci a Kika, que é parente ali do marido da Ali. E aí ela falou, nossa, tem uma ginecologista maravilhosa em Curitiba. Eu falei, meu Deus, minha cidade. E aí a gente começou a te acompanhar. E assim, eu nunca tinha ouvido falar de tratamento estético, rejuvenescimento para parte íntima e laser e tudo mais. Eu quero conhecer essa mulher. E aí a gente acabou se conhecendo. E aí eu pedi para fazer no Copacabana no Palace. aniversário de 50 anos do primo Fred. Dudu. Foi isso? Com escola de samba. Foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo. E aí foi amor à primeira vista também. Foi. Mas eles estavam na faculdade ainda. Conta você. A gente estava na faculdade, eu tinha muita dúvida de ir para dermatogineco. Então, assim, tinha aquela questão de dermatogineco, eu fiquei assim, gostava muito de gineco, mas não gostava de obstetrícia. E gostava muito de dermato, mais parte estética. Então, assim, eu queria trabalhar alguma coisa que envolvesse autoestima, porque eu sou uma pessoa muito empática, só que eu tenho um problema que eu me envolvo. Então, assim, tudo que tem da parte médica que envolve muito sofrimento, comigo eu não, assim, me pega muito. Eu falei, não, eu preciso por uma coisa, assim, de autoestima, bem-estar, aquela medicina diferente, assim.
E aí eu tava Pensou na muito tua na qualidade de dúvida. vida também. Isso. Uhum. A gente lembra de ter conversado a respeito disso, Sim, eu né? tava bem na dúvida. E Uhum. aí eu comecei a acompanhar vários médicos. Eu fiz uma seleção de 10 médicos para eu acompanhar, tanto na área da dermato quanto na área da gineco. O Ti também fez pro pessoal da plástica. E a gente foi mandando mensagem, e-mail, ou falando com conhecidos nossos, no caso foi a Kika pra Ali, Uhum. falando assim, na época da faculdade, assim, a gente pode acompanhar, a gente pode passar uma semana, a gente pode fazer um fellow, pra gente ver como que é a rotina. Porque é muito diferente, né, a rotina de SUS, da faculdade de medicina, do que a rotina Da mesmo vida de real. consultório, Uhum. totalmente. E até onde você consegue chegar, né, você consegue chegar Uhum. muito além. E aí a gente foi acompanhando várias pessoas, eu acompanhei, que nem a gente estava conversando antes aqui de começar, eu acompanhei na Human Clinic o Ivan, aí Uhum. acompanhei você aqui no Instituto Gris e fiquei apaixonada, assim. Fiquei Pelo apaixonada mundo das pelo pepecas. mundo das pepecas. Só que, assim, aconteceu muitas coisas na minha vida durante, que daí foi pandemia, e foram acontecendo várias coisas durante, assim, problemas pessoais que eu tive pela pandemia. E aí eu fui pensando assim, vou pra gineco, vou pra dermato, acabei escolhendo pela uma pós em dermato. Nunca nem pensei em fazer residência, porque, assim, Uhum. eu sempre fui Eu ia te muito bem. perguntar isso Eu mesmo. nunca prestei. O Ti sempre foi muito acadêmico, então ele, Uhum. sim, ele fez questão, ele queria fazer no HC, então, assim, ele estudou pra isso. Eu nunca pensei em fazer uma residência porque eu nunca pensei em trabalhar com doença. Tanto que, assim, eu atendo a minha paciente, se é doença, eu indico para uma colega que é especialista nisso, porque eu sei as minhas limitações. Então, eu Uhum. queria alguma coisa que fosse focada bem para a parte estética mesmo. Então, eu fiz pós-graduação de dermato. E aí, eu escolhi a única pós-graduação que, na época, tinha parte íntima também. Qual onde Então, que é? na Instituto Pele Saudável em São Paulo. Uhum. E daí toda quinta e sexta na semana era só de íntima. Uhum. Então eu escolhi lá por causa disso e também foi época de pandemia, tava aconteceu muitas coisas da minha vida assim. E aí eu me apaixonei, adorei assim. Adoro gineco, acho que talvez se tivesse acontecido as coisas de alguma forma um pouco diferente, talvez eu teria ido pra gineco, mas assim, sou muito feliz na dermato e cuidando de pepecas também. Essa coisa da. A gente tem uma nova geração de médicos que pensa diferente da gente, né? Uhum, A gente é muito. Eu sou muito acadêmica, você sabe uhum, disso, né? E aí a gente acaba vendo o pessoal que sai dessa formação da residência e tal, muito para picaretagem, mas não. uhum, Aí a gente vê, como você, um pessoal que tem feito diferente, mas tem feito uhum. algo de qualidade, É que né? assim, eu sempre São falo, muitas coisas. pessoas vêm assim, Bruna, tipo, porque assim, hoje em dia Entende o que eu tô dizendo, eu né? entendo, porque assim, hoje em dia eu tenho consultório lotado, eu atendo muito. Muitas pessoas vêm assim, Bruna, é uma fórmula mágica. Aí passa um curso que você fez Ai, pra não eu já é, é começar o a conjunto da atender. obra. E aí eu É. sempre falo, gente, não, sim, ainda mais, por você fazer pós, você tem que correr Uhum. atrás disso, porque não é uma residência. Eu vejo pelo Ti, porque a gente tem muita comparação. Eu e ele, a gente senta junto até pra eu ver o que falta da minha formação e ele vê o que falta na dele. Porque Uhum. também, todo sábado e domingo, ele acompanha cirurgião plástico particular, porque falta na dele, na residência, porque fica muito focado em outras coisas, que nem apêndice, vesícula, que ele não vai ter pra vida dele. Então, assim, são várias coisas que a gente vai tentando, e assim, ambos a gente percebe, tanto numa residência quanto numa pós, tem falhas. Não existe a residência Sim, perfeita ou a pós perfeita, quem faz é você. eu recebo bastantes residentes de Uhum, gineco para fazer estágio optativo lá no GRIS, uhum, em ginecologia endócrina e regenerativa, porque eles não têm nada, nada na residência. nada. Justo gineco-endócrino, né? Uhum, Que é a mãe da ginecologia. Mas tem exatamente. essa falha, eles tentam suprir dessa forma. Então, eu acho que. Mas isso depende da pessoa, Isso depende né? da pessoa. E assim, não procurar a venda, e sim procurar o melhor pro teu paciente. Porque eu Uhum, percebo assim, muitas pessoas às vezes vão pela pós, pela preguiça, de assim, vou fazer uma coisa mais rápida porque eu quero ganhar dinheiro. Eu sempre falo, a gente nunca pode pensar no dinheiro. Isso é é consequência. consequência do Você tem trabalho que bem pensar feito. assim, de entregar o melhor pro teu paciente. O dinheiro é consequência, o Uhum, sucesso é uhum, consequência. Se uhum, você vai fazendo as coisas certinho. E assim, o paciente sabe o que é intrínseco e verdadeiro. Igual você falou, a uhum, picaretagem, o paciente percebe, a gente uhum, não lida com leigo. Ele uhum, sabe que aquilo que você está falando, você tem consciência, você tem o teórico por trás, ou você está pegando e uhum, só empurrando as coisas, assim, uhum, não se sustenta. Eu uhum. percebo, assim, a picaretagem dura, às vezes uma consulta vem uma vez. O paciente não fica 2, 3 anos contigo, ele Não fica, não, não casa com você, não casa né? contigo. Exato, você tem que ter exato, uma base atrás, Uhum, né? E eu, especialmente nesse segmento do high ticket ali, uhum, é, a verdade é que um bom trabalho, ele é sustentado, né? é.
Eu concordo. Mas ela não acabou de contar a história dela. Não, Ah, é meu verdade. Deus. Pronto, Aí, continua. né, fez a Aí pós-graduação. fez a pós-graduação. né. E Boa, aí, assim, boa. É que às vezes eu tenho que, eu acho que Volta, a pessoa começa a voar, volta né? ali, Aqui. volta Ó, ali. Devagar. então assim, eu fiz a pós-graduação e minha família, minha madrinha e meu padrinho, eles moram fora do país. E aí eu perdi a minha mãe, que era minha avó, assim, que era minha base. E aí eu falei assim, ai, será que minha madrinha era minha referência? Eu falei, ai, será que eu mudo? Vou pra Europa? E aí ela ficou me apoiando muito, falou, Bru, vem, mas assim, faça temporadas, não precisa mudar de vez, mas aproveita que você ainda tá na época de estudo e começa a validação. Isso foi ainda na época, assim, aconteceu tudo na minha vida de uma vez, assim. E aí eu comecei a pesquisar, o Ti queria muito Estados Unidos, a gente chegou até a ver para prestar os steps, só que daí como eu tinha minha madrinha na Europa, a gente começou a pesquisar como que funcionava para validar o diploma para a Europa. Como eu e o Ti, a gente tá 10 anos juntos, a gente tá desde a primeira semana de aula de faculdade, Igual eu e o Ju. tudo é junto, assim. A gente, primeira semana, daí a gente nunca largou, ficou. Aí a gente sempre organizou para ele, foi um pouco mais difícil, porque ele estava estudando para prestar residência e estava estudando para prestar validação. E aí, como que funciona? Para a União Europeia em geral. Você tem os steps, igual dos Estados Unidos, e aí você valida para um país específico. Aí, se você quiser atuar em outros países, você tem que fazer só do idioma. Então, eu escolhi a Universidade de Porto, porque minha madrinha mora em Porto, então eu escolhi por lá. É meu A gente lugar do demorou mundo, mais ou menos. Porto. Ai, de vinho a gente tá falando. É meu Então, lugar assim, do a gente mundo. escolheu por lá. E aí, como funcionou? A primeira fase, assim, tem algumas coisas que tem que ter. A tua faculdade tem que ter nota 5 no MEC. Você nunca pode ter tido nenhuma reprovação da faculdade. E a tua média geral da faculdade tem que ser acima, eu não sei se é 75 ou 80. Você tem que somar todas as tuas médias da faculdade toda, dividir pela quantidade de matérias e tem que ter. Isso é critério mínimo. Então, Qual a você tem média? que ter acima de 80%. Uhum. 80% de todas as matérias. E nunca pode ter tido reprovação. Muita gente, às vezes, vinha perguntar comigo e realmente, assim, não importa. Foi no primeiro semestre que você teve alguma, você não consegue prestar. Eles não autorizam. Aí, dessa forma, aí você tem que transformar os documentos brasileiros em portugueses, chama apostilar. Eu fiz tudo sozinha, eu não contratei empresa, eu sempre fui bem... Fazer a apostila de AIA, né? apostila de AIA, eu sempre fui bem fuçada, eu fiz tudo sozinha pra mim e pro Ti. E aí, assim, eles precisam de TCC, como na minha faculdade não tinha. Precisava de uma carta do reitor falando que não tinha TCC e 3 cartas de indicações de professores. Aí você manda. Como era por Porto, a primeira fase, que é de idioma, prova de línguas, eu fiquei isenta. E aí a segunda fase é prova teórica. O índice de reprovação é de 75%. Tanto que quando a gente estava prestando, aquele Dr. Ray estava fazendo, que ele estava querendo abrir lá, mas ele não passou. Mas o que eu percebo? O que acontece? Muitas pessoas, assim, médicos mais velhos, não deram certo no Brasil e resolveram prestar. E não estudam para isso, Sim. ou não estão com a matéria fresca, e não se preparam. Então, eu acho que é meio que por isso que se reprova tanto. Claro, Porque se claro. você se organiza, é uma prova bem possível. É igual, que nem o Ti tinha muita comparação, é igual uma prova de residência, de uma residência mediana para boa. Assim. Não dá para você ir sem estudar, porque assim é muito específico. Então eu fiz um cursinho, chama MBSA. Eu parei minha visa 6 tem meses. cursinho já disso? Tem cursinho disso. Aham. Porque cai 50% praticamente de medicina de como que é a rotina lá. Que nem lá, 35 anos todo mundo ganha mamografia. Independente de fator de risco ou não. Então muda muito, muito, muito. Então a gente fez o Que cursinho. pra Europa é algo de me causar espanto, né? É Porque a diferente. mamografia anual começa aos 50, o rastreio, né? Mas assim, depende do, Aham, do porque país. do país. E é muito local. Então, por isso que a gente teve que, assim, que nem 25% da prova é psiquiatria. Então, assim, pra gente aqui não tem muita lógica, né? Pelo menos eu na faculdade, psiquiatria era uma coisa que eu não... Só que lá pra eles, saúde mental é uma coisa muito importante. E medicina de família pra eles também. Então, a gente estudou, eu estudei 6 meses, o Ti parou mais ou menos 2 meses e meio pra estudar, porque ele tava na época do R1, daí já era a época do R1. Aí a gente prestou em janeiro a prova, daí a gente foi aprovado. Aí eles mandam uma data, 15 dias antes, tudo isso tem que ser lá em Porto, né? Aí eles mandam a prova prática. Daí a prova prática é tipo um OSCE, tem um paciente internado real, e aí eles escolhem, o meu era uma síndrome de Sjögren, o do Thiago acho que era um sangramento baixo, enfim, assim. E aí você faz a anamnese, examina e vai para uma banca. E aí tem 3 doutores te avaliando, e aí eles perguntam, quais exames você solicitaria, qual o diagnóstico, e na hora ele fala se você foi aprovado ou não. E aí a terceira fase e última é mestrado. Todo médico, para Já sai atuar com na Europa, mestrado sai lá, com né? mestrado.
Então, assim, é um critério básico. Não, e daí muita gente, eu já tenho mestrado. Não, tem que ser, tem que ser Um mestre mestrado para poder atuar acadêmico lá. ali, É. né? E aí Aham. eu fiz em rejuvenescimento íntimo Uhum. e foi super legal, assim, fiz por 1 ano. E aí depois apresentei para a banca, fui aprovada e aí eu finalizei minha Mas validação. esse mestrado lá é um TCC, né? É mais ou Uma menos um TCC, dissertação, né? é mais Aham, dissertação, não é igual o aham. mestrado do Brasil, tanto que dura 1 ano, o mestrado Ah, aqui daí você dura teve muito que morar mais. lá Aham. nesse tempo. Não, porque eu Não. peguei época de pandemia também. Que Então o meu sorte. foi online. O meu foi assim, alguns ainda conseguem online, alguns tem que ser É. presencial. Mas o meu, assim, eu fui para Porto umas 9 vezes no total. Aí eu Uhum. fui, ficava uma semana e voltava, mas eu não morei lá, não cheguei a morar lá. E aí eu fiz em rejuvenescimento íntimo e procedimentos estéticos dentro da dermato. E aí pronto, aí você validou. Aí você tem que solicitar autonomia. Daí autonomia para você começar a trabalhar igual no Brasil. Registro da Ordem dos Médicos, né? Isso. Aí você paga anuidade, igual é no Brasil, e aí Aham, você pode atuar lá. E aí, assim, aham. lá você não. É mais ou menos igual no Brasil. Lá não tem aquela questão do RQ. Você paga seguro médico. Então, Uhum, se você tem a formação lá de residência lá, o seguro médico é um pouco mais em conta. Se você uhum, não tem, o seguro médico é um pouquinho praticamente parecido com os Estados Unidos, assim. E aí uhum, é em forma de seguro médico e aí você pode atuar lá. E assim, uhum. o mercado lá de estética, eu percebo que Pois é. é como se fosse o Brasil há 15 anos atrás, assim, agora É incipiente. é aquela coisa Uhum. assim, agora que as mulheres estão procurando Botox. Tipo, aqui a gente já tá no. Aham, Todo mundo já é um pouco básico, né, de fazer. aham, Lá agora que elas estão se cuidando, principalmente, porque assim, como eu tenho a minha madrinha de referência lá, o que ela comenta muito é muito brasileiro lá, muita brasileira muito vaidosa. Então aham, agora elas estão percebendo que assim, a gente tem que se cuidar mais. E aí aham. isso tá cada vez crescendo cada vez mais. E o que que essas mulheres europeias, deve ter muito brasileiro A lá maioria é também, brasileira, né? 80% é brasileira. E o que que as europeias buscam? O que que as portuguesas buscam? Assim, elas são bem mais naturais. Então, elas querem aquela coisa assim, ó. Eu fiz um procedimento, mas eu não quero que ninguém fale que eu fiz. Eu Uhum, tô mais bonita, mas não quero que mostre o que é. Então, assim, aham. é um estilo mais natural. O brasileiro é um pouquinho mais E, exagerado. aí, e a procura por pepeca? Então, assim, ó, lá eu conheci uma ginecologista lá, que eu até conversei com ela. Em Barcelona tem o Bascoy, que foi o primeiro médico também Uhum, lá da Espanha também a usar fotona íntimo e tudo mais. uhum. E ele falou assim que tá cada vez crescendo mais. Eu já fiz bastante bioestimulador íntimo, preenchimento íntimo lá. E lá também eu uso o laser íntimo. Então, assim, tá crescendo. Como estão as liberações lá da agência europeia para os tratamentos íntimos? Ah, ele é bem tranquilo, tá? Aham, mas para atrofia, para incontinência, porque a gente tinha Pra, essa limitação na europeia até pouco tempo atrás, o né? Bascoy falou pra mim que mais ou menos 2, 3 anos que foi crescendo. Acho que ele Uhum, começou. Quando eu conversei com ele, acho que é igual você, ele foi um dos pioneiros uhum, de uhum. laser também e falou que no início era bem difícil. Hoje em dia, tanto que na clínica dele, eu acho que ele tem mais ou menos uns 15, 20 tecnologias e faz tudo. E é uma referência também, ele em Barcelona, né? Eu vou E é me uma convidar para ir com referência. você, Bruna, quando você for para lá. Quero Vamos conhecer. juntas. Aham. É bem Ah, legal, a clínica dele é bem legal. E eu uhum. acho muito interessante Ele é porque gineco ou lá é dermato? ele é médico estético, porque lá é uma Uhum. especialidade. Sim, sim. Porque aqui no Brasil, medicina estética não é uma especialidade Uhum, ainda, né? Tem uhum, pós-graduações mas não é uma especialidade. Lá é medicina estética. Então uhum. E ele tem muito foco no ele tem íntimo. muito foco no íntimo e procedimentos dermatológicos, assim. E aí essa mulherada é mais laser ou É meio bioestimulador? mesclado. É Aham, mesclado, conforme as indicações, né? Porque a aham. gente também, porque a mulher, eu percebo assim, principalmente lá, aqui também, ela não sabe o que ela precisa fazer, né? Então, ela Não. depende muito das nossas indicações, assim. Mas ela não sabe nem. Ela tem Nem que uma existe. queixa, ela não sabe nem que ela pode ser ajudada. A gente vê isso muito na atrofia urogenital, né? Uhum, A paciente está ali com ressecamento, com dor, com desconforto, com ITU de repetição, com uma suposta candidíase, repetição quando é candidíase, uhum. aquelas fissuras crônicas que a vida inteira sem tratar, e você com. Né, medicina regenerativa, você consegue trazer muito para essas pacientes, mas elas não sabem, tadinhas, Sim. Eu né? imagino Incontinência que urinária. a parte cirúrgica seja um campo bem aberto, porque eu recebo muita paciente da Europa para fazer cirurgia aqui. Eu acho que deve ser sim. Então, assim, principalmente as brasileiras, né? As Uhum. brasileiras, essa semana mesmo, eu retirei pontos de uma moça que veio de Londres. Mas as brasileiras, elas vêm para o Brasil. Não sei se pela questão custo, porque quando você compara euro com real, É que né? o Brasil é Acaba ficando muito referência em cirurgia barato. estética E de qualquer coisa realmente no mundo, né? eles vêm para. Então, eu imagino que deve ser um campo
aberto lá para essa parte cirúrgica. É um campo. E assim, a gente brasileiro é exatamente. Sabe quando vem, às vezes, o médico de fora? Não, médico não tanto, mas sabe quando vem estrangeiro? E brasileiro adora um estrangeiro? Fala, nossa, é gringo. É gringo. Vamos Pois conhecer é. esse A gringo. gente é um pouco assim lá quando é questão estética, a gente é muito referência. Tanto que assim, a minha madrinha me apresenta assim, é a minha filhada, que ela trabalha com procedimento estético. Brasileira? Não, eu quero, porque a gente tem muito mais mão, porque a gente faz, vocês Muito fazem mais. muito mais. É. Então acaba tendo muito mais mão a respeito disso. Então, Aham. com certeza é referência. E que nem eu disse, como antigamente eu sei que para validar acho que tinha alguns convênios com algumas faculdades federais que validava direto. Hoje em dia Agora tá sempre, mais difícil. agora tá cada dia mais difícil. Tá mais Então, difícil porque a invasão É, de era brasileiro na assim, Europa foi eu cheguei violenta. a, eu cheguei a, Eles estão Estão dificultando um dificultando pouco mais bastante. prova e tudo tá cada vez mais há difícil. uns, deixa eu ver, o Pedro tá com 6, então há uns 10, 12 anos atrás, eu e o Du, a gente foi na Uhum, Universidade de Nova Lisboa uhum. para Pra dar uma avaliar as olhada. questões de validação, porque eu sou portuguesa, né? A mãe é Uhum. portuguesa, então eu sou cidadã portuguesa. Eu A Du também é sou portuguesa Você também é? Aham. Estamos Então, ficando o portugueses. próximo papo pode ser lá. Papo de Pepecas, Portugal. Olha, eu vou estar lá, a gente Ótimo. pode gravar um comigo online, hein? Do apartamento super. Do que? Nós vamos juntos, você tá maluca? Ah, você vai Pronto. junto? Que é isso, Você vai no ela. casamento? Não, não vamos pro casamento. Mas ela pode passear também. Mas ela vai ver podcast e trabalhar lá. A gente vai. Bora, né? Bora trabalhar. Papo de Pepecas, Portugal. Já estamos com a portuguesa. A gente foi à Universidade de Nova Lisboa. Uhum. E como a gente fez Federal Nós do vamos Paraná, dominar, porque em novembro aí eu era tô em Istambul também. a Vamos dominar. validação, cada universidade tinha o seu critério, Uhum. né? E lá na Universidade de Nova Lisboa tinha convênio com a Federal, tinha que pegar, era uma encheção de saco de De pegar um de documento. cada disciplina e tal, Uhum. mas não tinha prova, era um processo Era. Eu tenho amigos que moroso, também foram nessa mas não ocasião, que era difícil. só você dar a entrada e fazer toda a Era, Pra gente que burocracia. fez Federal, só E era burocracia. acontecia, complicado. perdemos o time, né? A Porque minha a gente burrice devia foi ter não ter feito. dado andamento. Né? A É. minha também, Mas é lógico, que dá né? preguiça, porque é É um saco, tem que dispendioso. falar com Deus e o mundo. Eu até comecei a falar com o reitor. Eu Aí tive que o pegar o meu me indicou reitor não de sei- carro, levar ele pro cartório pra ele isso aí. assinar. Foram coisas assim também. E não dá é qualquer trabalho. cartório que faz Tem que Não. ter área ainda. persistência, ir atrás e fuçar, né? Mas agora É. você está atendendo em Porto. Então, assim, o que acontece? O Como problema é que a gente trabalha vai demais. indo. A gente se desvincular de tudo que a gente faz para se dedicar a isso é É complicado. difícil, É. e a vida corrida. É isso que eu sempre falo Você pro fez Tia, no momento assim, certo. a gente fez no momento certo, a gente ainda não tem filho, então a gente estava se organizando para isso. Porque a gente falou, se não tivesse tido... Assim, tiveram 3 coisas que foram essenciais. Primeiro, foi pandemia. Então, assim, tava tudo meio parado, assim, para trabalhar. Segundo, foi minha madrinha, ela me incentivou muito, ela tava lá, ela falou, Bru, vai, ela foi lá, acho que umas 30 vezes na universidade, porque é um errinho de documento. A parte burocrática é super chata, demorou, assim, uns Sim, é um meses. saco. Você teve não, uma mas eu não quero retaguarda mais ali que validar. Uma retaguarda. né? Eu não quero mais validar. Eu quero ir lá dar curso e ensinar quem atende lá, quem é validado Perfeito. a fazer as coisas. Isso aí, é isso Tá que eu quero, ótimo. porque isso pode. Isso pode, Né? isso pode. Mas ir Tá lá ótimo. dar curso É cirúrgico, que quando a não, gente né? foi Não validar, sei Para como operar, funciona. eu acho que não pode. é a mesma história do David Serafim aqui, que o polonês está Não vindo, sei. E Bru. vai. E É. aí Mas eu eu fui sou responsável por ele para CRM, ele pode operar. Aí você sim. Mas eu consegue fui autorizações, convidada eu É acho. isso que eu fiz. Mas eu fui É. convidada pela vice-presidente de Dubai e eu tenho uma paciente que fez consulta online de Dubai que Uhum. queria fazer cirurgia. E até cogitei, como eu tive essa ponte com ela, de eu ir operar lá em Dubai. Uhum. Ela falou assim, não, você não pode operar aqui em Dubai, não é permitido o Eu estrangeiro acho que operar. depende de país, É. sabia? É, Porque no olha caso bem, do Vou te não falar, dava. vou te falar que dá, tá? Porque o William já foi operar em Dubai algumas vezes. Tem cirurgião plástico conhecido meu, que fez federal também, que Não, opera lá em não Dubai. sabia. É. Tem um esquema. tem uma forma. E a mãe do Lano, né, que mora no... O meu Lano é meu cunhado. Uhum, Você conhece sei. o Lano, né? Ela mora no Kuwait, no Líbano. Eles pode operar no Kuwait também, É inclusive. que é o com quem, Então, eu percebo. Depende de quem consegue É ter que o alguém contato tem da que se autorização ali. responsabilizar por você de pegar as autorizações. Sim. Agora, para o David, o CRM me exigiu uma série de documentos, Uhum. declarações. A Dulce também mandou algumas coisas ali, porque ela está envolvida na Eu celebração. tenho que ficar com toda a retaguarda. No caso de complicações, não tá de alguém quem que vai Uhum. atender, então você tem que ter uma Uma retaguarda, listagem de né? pacientes que É. vão Tem que ser ter alguém que vai operadas. na Mas região. é bem Mas tem como possível. Tanto que assim, ó, Suíça não faz parte da União Europeia.
E aí eu fui em Barcelona, eu fui num evento, conheci um pessoal que no Pois é, final como das é que você contas... foi parar lá no Olha, Nessans? são Nessans? no sense, nem eu Aham. sei, tô brincando. São coisas que acontecem da minha vida, é que eu acho que eu converso muito e sempre tudo eu vou... Soft skills, né? Eu falo, sabe quem aquela tem soft coisa assim? skills é que vai dominar o mundo, né? Sabe aquela coisa assim que as coisas vão surgir? Eu acho que assim, a oportunidade surge pra todo mundo. Aí cabe à pessoa a ver naquela coisa pequenininha uma oportunidade e não ter preguiça e agarrar, assim. Então a gente tava em Barcelona, no Bascoy, tava tendo uma inauguração de produtos de skincare da Nessence. Eu acho que fala Nessence mesmo. Nessans, é Isso. francês, né? Então, tava tendo É. lá, e aí tinha um senhorzinho Uhum. apresentando. Aqui no Brasil, geralmente quem apresenta produtos são farmacêuticos. Só que assim, eu fiquei super interessada, eles usam stem cells, então assim, aqui no Brasil nem não consegue autorizar e tudo mais. Então assim, eu falei, nossa, que produto interessante, comecei a conversar com ele, conversa vai, e os três suíços conversando, e fiquei super amiga deles, junto com muito vinho, espumante. Sempre A gente tava aproxima as relações. aproxima as relações, a gente tava assim, eu e o Ti super conversando com eles. Aí no final das contas a gente descobriu que um era um dos donos do hospital, dos hospitais. A Suíça tem 26 hospitais e eles têm 21. Então eles são donos de 90% dos hospitais da Suíça. E aí, Hospital, hospital. ponto. É que assim, lá eles chamam de hospital que é público e clínica é o que é hospital privado. Mas eles são, dos privados, eles são donos de 21 dos 26 que tem. Existem 28 apenas na Suíça inteira? Tá. E aí eles são donos As de 21. clínicas daí, senão os Sim, privados. privadas, né? É, Entendi. privado. Entendi. Que é hospital, né? Tem UTI, Sim. tem tudo. Tem toda a estrutura. E é que também é um país pequeno, né? Sim. E aí a gente fez amizade com eles, tudo. Daí eles começaram a contar como que era uma das clínicas que fica em Genebra, que é a Ana Sans. Uhum. E aí eles começaram a falar, daí eles explicaram assim, não, a gente tem 30 centros cirúrgicos, o paciente opera, e aí ele sai de lá, e aí ele vai para que é uma clínica interligada, que é um hospital spa regenerativo, que ele consegue, tem vários estudos, a gente pegou para ler, que ele consegue recuperar muito mais rápido, menos riscos de infecção, ele sai o pós-operatório muito melhor, que daí ele faz câmara hiperbárica, alimentação O Gus sempre fala de anti-inflamatória, câmara faz tudo. hiperbárica pré e pós-operatória. muito bom. outro... É muito bom. Exercício, yoga, meditação, é tudo. Eles fazem tudo lá. Inclusive endovenoso. Uhum. Tem algumas partes que eles trabalham lá tem endovenoso. Ah, é? Eu tinha um pouco de preconceito. Uhum. E aí lá eu comecei a ficar assim... Eu não faço em mim, não prescrevo, mas lá abri um pouco os meus olhos para ver que, assim, existem outros lugares no mundo que tem. Eu não sei, assim, eu acredito que seja mais reposição, não... Enfim. Magia negra. Mas tem também, pré e pós-cirúrgico eles fazem. E aí eu peguei e falei, eu quero conhecer dele. Claro, vem conhecer, você vai ser minha convidada. E aí só que foi aquela conversa assim, meio tals. Aí eu falei, não, mas eu realmente quero, isso era novembro. Eu falei, eu quero, então, que data? Dele, janeiro. Eu falei, abri a agenda, falei, 21, 23, posso comprar agora a passagem? Pode. Fui lá e comprei. Então, foi aquela coisa assim, bem de... Sabe aquele convite Mas aí você brasileiro? não pagou? A passagem eu paguei. Sim, Mas mas lá aí a nada. hospedagem... Nossa, você não Eles tem me deram noção do tudo. que é o troço, do que eu vou te mostrar. É 120 mil reais nesse Sensecur que eu vivi, o plano básico. Custaria 120 reais? Reais. Quantos dias? 3 dias. Geralmente é 300 mil a semana. E você média. fez de grátis? Fiz tudo. E aí fui convidada para trabalhar lá. Que é aí que eu Aham. cheguei à história. E aí eu me dei, assim, é maravilhoso, assim, nunca tive num lugar assim. Tanto que agora eu tô voltando pra lá, que eu vou levar o Fakiane. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. Você vai Quando eu tava voltar? lá, a Kardashian tava lá. Ela Aham. tava fazendo lipo e tem psoríase também. Então ela tava fazendo todo um esquema anti-inflamatório pra operar e a psoríase dela não piorar. Aham. E assim, já ficou a ex-mulher do Jeff Bezos, a do Vladimir Putin da Rússia já ficou lá. Assim, é todo um esquema de assim, eu gravei a clínica, o hospital em si, que é tipo pros Alpes suíços, não pode entrar celular. Tem tipo um metal assim que bloqueia sinal. Então assim, presidente do mundo todo fica lá. Então é uma coisa assim muito muito surreal. Assim, eu nunca tinha entrado num hospital na minha vida tão maravilhoso. Você vai levar o Fakiane lá? Eu vou levar. Você vai levar a em junho. Alexandra também. Eu vou levar a Alexandra Vai levar a próxima. Alexandra Ongarato na próxima. Pode deixar, convidadíssimas as duas. Mas vamos, assim, eles deixaram portas abertas pra mim, assim, pra levar médicos referências pra conhecer, porque, assim, brasileiros já Como é que é a tiveram... parte de cirurgia íntima lá? Bora lá. Como é que é lá? Me Eles conta. têm o DECA,
o Eu vi que eles laser. têm muito interesse em climatério Eles ali, têm- muito foco em tem climatério. foco em climatério. Ó, vou te falar que eu quero ir lá passear, E conhecer, tem, eu acho que, ter acho que são ideia. 8 ginecos que tem lá no time clínico deles que fica lá. Mas o time cirúrgico. Cirúrgico. Porque assim, o hospital é mais cirúrgico mesmo. Uhum. Na parte da clínica tem um médico estético. Que daí ele que faz a parte íntima, que daí de Uhum. preenchedor e tudo mais. Que assim, que era uma das dúvidas deles que eu fui pra lá e eles me convidaram. Uhum. Aí foi isso, aí eu fiquei lá vivendo a experiência como paciente. Aí conheci o diretor técnico, que é um Dr. Jack Proust, que ele é PhD, sensacional, assim, eu aprendi muito com ele. E aí eles foram, ele foi o pioneiro em geriatria do mundo. Ele Uhum. fez nos Estados Unidos, assim, ele já. A gente brinca que ele tem 100 anos, mas ele não conta a idade dele, mas ele parece. Sabe aquele que entrou na câmera de. Uhum. Depois eu vou mostrar uma foto dele pra vocês. Você E sabe assim, que maravilhoso. um dos primeiros o primeiro geriatra do Brasil é daqui de Curitiba, né? É daqui de Curitiba? Sabe quem é? Não. Maurílio Pinto, Sério? pai do Guilherme. Ah, não sabia, doutor Guilherme. Aham, Nossa, pai não dele. sabia. Então, o filho ficou Eu fiz igualzinho, maravilhoso. pós-geriatria, né? E aí é muito legal. É, e foi com ele. E tem muita relação, né? Mas eu fiquei quantos anos, mais ou menos, esse cara? Ah, deve ter quase 100, Ali. Jura por Deus? Juro por Deus, Aff. Mas você vê a foto dele, você vai falar, depois a gente mostra aqui pro pessoal, você não tá É que entendendo. ele dorme na câmera. Ele dorme na Vocês viram câmera. a Dorme na Miss câmera. Argentina de Eu vi. 60 Exato, é tipo aliás. isso. Ele é tipo isso, você vai ver, eu vou te mostrar a foto, você vai falar. dorme na Meu câmera Deus. hiperbárica. Eu quero dormir na câmera Eu também hiperbárica que a quero. gente vai ter. E a câmera hiperbárica de lado dá até pra usar celular enquanto você tá na câmera hiperbárica. É muito legal. Muito sensacional. E aí você, assim, tem um programa, lá você se sente assim, você nunca fica sozinho, porque eu achei muito legal, que eu falei até pro Faqueline pra ir lá, porque lá você tem uma sensação, eu nunca tinha entrado, eu conheço muitas clínicas, tipo, do Aham. Brasil todo, eu nunca entrei num lugar que você se sente tão, é um serviço de hotel, 5 estrelas com médico, então é uma coisa muito legal. E aí ele tem toda aquela questão do café da manhã, aí você vai, faz yoga, aí você faz meditação, que nem você faz preenchimento íntimo. Depois do preenchimento íntimo, você tem uma sessão de yoga íntimo. E daí você, sabe, abrir, esticar, alongar, e depois você vai pra câmera hiperbárica pra ajudar a questão de cicatrização melhor. E aí a tua alimentação é toda anti-inflamatória. E aí você vai fazer os seus exames pra ver como é que tá teu VHS, teu PCR. Então, assim, assim, é outro mundo. Eu nunca tinha participado disso na minha vida. Experiência incrível. E aí, não, foi sensacional. Assim, uma coisa que eu achei bem legal, que eu conheci, um dos donos do Patek Philippe Relógio estava lá. E aí ele mostrou pra mim um estudo, achei super legal, que ele dá para os 50 principais CEOs das empresas dele uma semana de Nessense Cure a cada 2 meses. De assim, regenerativo. Porque ele percebeu que faz 8 anos que ele faz isso, que depois disso, como os pacientes estavam se sentindo melhor com a autoestima, até de procedimento dermatológico ele dá, tá? Cirurgia plástica, tudo. Se está se sentindo bem, bonito, bem cuidado, faz o check-up geral, não tem nada, você rende mais e fatura o dobro. Então ele percebeu, ele tem até um estudo sobre isso, que ele faz porque assim, é faturamento Vale o também. Precisamos se internar lá. Vale pra gente- investimento. Eu quero, Pra gente eu render preciso, mais, eu preciso entendeu? render mais. Pra Olha, regenerar já anota a data. célula, entendeu? Comunicarei um pedido Aham. para meus sócios que eu Aham. preciso render mais. Tem que fazer um vou ficar internada. investimento, pague pra mim, que eu vou Bruno, render mais. Miura, fiquem de olho, eu tô precisando disso aí, tá? Uma semana Uma eu semana é volto, suficiente. voltarei outra pessoa. Bem tranquilo. E aí eu me dei muito bem com todo mundo da equipe. E eles estavam precisando de médicos da parte estética, né? Aí eles me chamaram pra trabalhar lá. Assim, muito bom, um salário excelente. Fiquei muito tentada aí. Só não fui, né? Só recusei a proposta um dia depois por causa do Thiago. Porque era um contrato de 2 anos. Assim, eles não foram muito maleáveis. Por quê? O paciente que vai pra lá, como uma pessoa famosa, ele não quer, esperar a Bruna chegar, esperar alguém chegar. Ele quer ter alguém, chegou, faz tudo, daycare, uma semana, sempre à sua disposição. Então, assim, eles não... Eu falei, não tem como eu ficar uma semana e 3 no Brasil, alguma coisa assim. Mas não, era um contrato de 2 anos o mínimo contratual deles. E aí eu tenho o Ti, né? O Ti tá na residência. E também o Ti, quando eu precisei muito, na minha fase mais difícil da minha vida, da pandemia, ele me ajudou. Então, eu acho que relacionamento é um pouco isso, né? A gente doar e dar, e ele sempre me doou muito. Aí eu não aceitei por causa dele. Mas, assim, tenho certeza que foi, assim... Deixei as portas abertas. Então, quem sabe, quando o Thiago terminar
a residência, a gente até pensa em ficar 1 ano lá só pra gente aprender com os melhores do mundo, porque eu tenho certeza, assim, que uma semana, acabei ficando uma semana, mas não foi o suficiente pra eu aprender tudo, tanto que eu vou voltar pra lá agora dia 25 de junho eu tô lá de novo, vou ficar mais uma semana, mas assim, fiquei tentada, porque olha... Você sabe que você falou essa coisa da câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica era muito legal. usada só para feridas, né? Uhum. Mas cada vez mais a gente tem literatura de outros usos. E a gente vai ter câmara hiperbárica no Gris Novo, Ai, que né? legal. Sabe que o Porque tio é como formado ele fez pós-graduação em Ah, câmara é? hiperbárica, 2 É? anos. Sério? Sério? Então, uma das referências nacionais da câmara hiperbárica é o Igor Cincos, que é vascular de São Paulo, fez federal com a gente, da turma do Du. E o Du que começou mais a estudar câmara É muito legal. hiperbárica e a história do pré e pós-cirúrgico, na recuperação de Atleta, com o Du, né? atleta, exato, que é a área do Du. E eu comecei a falar com ele, falei, Du, e no íntimo? Porque a gente pega esses pacientes com atrofia urogenital e a gente vai lá, faz um laser, faz um skin booster, vai fazer o exossoma, o PRP. Será que tem algum valor colocar uma paciente dessa na câmara Acho que sim, hiperbárica? porque oxigena, né? É. Porque a câmara hiperbárica nada mais é do que você oxigenar o tecido mais Como um rápido. todo, né? Como um todo. Como um Então, com todo. certeza, melhora como um todo. Tanto que, assim, atleta tem muitos que vão antes de competições muito grandes, fazer uma O Du me semana falou de... isso, né? E tem uma máquina também, além da câmara hiperbárica, que é uma de pressão negativa. Você coloca uma máscara e aí faz o contrário da câmara hiperbárica. E às vezes para atleta, eles fazem o choque a pressão da câmera é uma máscara com uma bicicleta que você faz e testa. Esse aí eu não cheguei a fazer, mas assim, bem Não é legal. aquela que o Ivan tem, assim, que você entra dentro e faz Tem um troço que é o antigravitacional, não? Não, Esteira esse tem também. antigravitacional, É. bicicleta antigravitacional, isso tu já me É alguma falou. coisa assim, é um É, lugar, E eu até não em São sei. Paulo tem o... Gente, esqueci o nome do... Enfim, Tem não lembro. crioterapia, que tem aquela É. máquina, eu fiz. Sensacional. Ui, sério? Eu Muito tenho uma bom. agonia. Você já fez? Não, não Faz, tenho pavor de Ali. água gelada, Não, né? mas é assim, você se sente, você consegue. Eu acho que deve ser a sensação. Eu nunca experimentei drogas, mas eu acho que deve ser essa sensação. Porque dá uma liberação assim de endorfina, você fica assim, ó. Agora meu dia vai render. Tanto que eu tenho um Você não acha que casal você de vai morrer amigos. a hora que você entra no negócio? Eu Olha não bem. consigo entrar. Eu porque também eu não. Consegue, e ele vai odeio falando gelado. É porque assim, lá é uma máquina, Como né? se você que odeia chega. água gelada? Como é que você vai entrar num É negócio muito Você vai ter que me rápido, é 1 afogar ali. minuto. É uma máquina, fica aquele gás. E Pra ele eu fica entrar falando numa frases piscina, eu fico motivacionais. meia hora, que eu vou assim Aí eu ia mergulhando um falar, vai tomar no dedão, seu cu, perna. teu motivacional. Não, é complicado. Eu me congelando. Mas faz um dia, depois você vai mudar a sua opinião. Você vai ver, dá um choque, assim, é diferente. Eu também não gosto de água gelada, eu não tomo banho gelado, tomo banho quentinho. Mas assim, é legal. Tanto que assim, eu tenho os vizinhos lá do meu prédio, da cobertura, que ela é suíça. E ela faz bem legal a história deles, assim, bem rapidinho. Ele alugou uma van e começou a fazer a Austrália de van, e aí eles se conheceram lá e se apaixonaram, ele é brasileiro, de Santa Catarina, e ela mudou da Suíça pra cá com ele, faz 1 ano. E aí ela colocou uma banheira de gelo. Eles têm, tipo, um freezer, tipo, daqueles grandões, que eles colocam gelo. E todo dia de manhã eles fazem uma imersão, com aí respiração antes, meditação e imersão. E aí eu fiz já com eles ali. O dia começa Você outro. postou uma vez um É negócio lá. desse. É Dá lá. pra fazer um propofol e daí me mergulharem lá? Daí É bem Vai sair bem cirurgiana. exagerada, bem relaxada. você então, vai daí sair. você me enfia onde você quiser, mas tem que ter um propofol. Mas testa. Em Istambul Sorry. tem uma câmera de... Já aproveita o congresso. Tem um... Olha, eu acho Tem que vários eu não centros. consigo. Vai Tem lá vários fazer. centros. Vai lá e Eu me não consigo. conta. Nossa, eu tenho tanta agonia de água gelada. A gente precisa morrer, aí esquiou e tal. Final do dia, vamos para a piscina, né? Aquela coisa de brasileiro que a gente quer entrar lá, aquela piscina na neve, saindo fumacinha. Frio. A hora que eu entrei na piscina, a idiota que entrou antes do Du. Aham. Puta que o Gelo. pariu! Não Cara, a quero piscina mais. era fria do troço. Não Ah, dá. Não dá. Aí não dá. Não Não, dá mas pra a mim. Crio é diferente. Mas é mais ou menos isso. E que nem Suíça não é União Europeia. Aí eles fizeram um convite. Aí como o hospital é um hospital, eles têm quase todos, né, referência. E aí eu falei, não, mas eu não sou médica pela Suíça, eu sou União Europeia. Deles, não tem problema. A gente consegue fazer um convite pra você. E aí eles, é mais ou menos isso, assim. Tanto que assim, agora, o que eles me liberaram é mais ou menos um convite. Eu tô indo pra lá pra dar como se fosse workshops, assim. E pra levar também, posso levar alguns médicos aqui pra conhecer e ver, pra trazer um pouco de lá pra cá, de cá pra lá. Sim. Eu já fazendo uma mescla, assim. Mas Putz, que legal. pronto, tá Quando você vai? convidadíssima. Eu vou dia 25 de junho.
25 de junho, Uhum. infelizmente não vou poder, Mas da né? próxima a antes da gente já próxima, porque eu combina. tô indo dia 1º para a Itália. Explore o mercado É. cirúrgico lá Eu para vou você ver se eles explorar. têm interesse. Esse tem que ser, porque quando eu fui, a primeira vez que eu fui agora em janeiro, eu fui sozinha. Então eu tenho muita cabeça Gente, eu quero clínica. muito. Agora o Ti já é mais cirúrgico, ele vai junto comigo Eu dessa tenho a vez. cabeça clínica Então você pode ter também. certeza que a gente vai explorar e vai te contar. Explore lá. E aí você tá indo atender com que frequência no A cada Porto, em 3 Barcelona? meses, mais ou menos. Uhum. É. Então, assim, são pacientes, a maioria são pacientes brasileiras que moram lá. Então, eu tô tanto Porto quanto Barcelona agora. E aí, no Porto, com o consultório da minha madrinha, em Barcelona eu aluguei um consultório de uma brasileira até. Bem Que legal. ela já atende Que lá. ela já que você atende vai- lá. Aham. E aí, como que eu faço? Eu faço teleconsultas, vou fazer só procedimentos. Uhum. Então, assim, claro, nem tudo a gente consegue ver pela teleconsulta, íntima não, mas a parte, assim, de dermato geral a gente consegue. E aí eu vou para fazer procedimentos. Então, eu não faço consulta lá. Então, são pacientes já prévias, algumas até moravam em São Paulo e mudaram para lá também, que eu já tinha atendido há uns 2, 3 anos atrás. E aí vou lá para fazer procedimentos. Então, eu fico 10 dias fazendo e sempre fico uma semana a mais para também ter aquele. E aproveito também as férias. Uhum. E aí eu também tenho uma retaguarda, tanto em Porto quanto em Barcelona. Caso eu precise ver algum hematoma, alguma Claro. coisa, é sempre bom ter retaguarda. Um outro médico Eu lá. tenho 2 médicos lá. Brasileiros também? Brasileiros ou- também. Aham. Brasileiro se acha. A gente se encontra, né? A gente se encontra em qualquer A gente lugar. é flexível, né? A gente sempre dá um jeitinho. A gente sempre pra- dá um jeitinho. Eles são mais velhos, um validou via prova e o outro também foi dessa forma, igual você falou. Ele fez o FRJ e ele também validou pela faculdade, assim. E assim, você vê com o crescimento na União Europeia, na Europa, na cabeça do europeu, essa busca muito mais por regeneração tecidual, por medicina preventiva, por autocuidado, ou você acha que eles continuam... Não, acho que tá super em alta. Assim, Uhum. é uma. Eu sempre brinco, é uma escadinha, né? Aqui essa escadinha foi muito mais rápido. Lá eu percebo que Acho que eles são até um pouco passou mais da conta, já resistentes. caiu da escada, Aqui já inclusive, caiu e bateu a cara da bateu a escada. cabeça, Tem umas pessoas que a gente olha e fala, o povo aterrou a mão, né? errou muito, muito, muito. Mas lá eu percebo assim, eles são muito mais acadêmicos, tá? Assim, muitos pacientes pedem para gravar consulta, lá é uma coisa muito comum. Aqui no Brasil, eu acho que se alguém fala, deixa eu gravar consulta, você até olha e fala assim, como assim? Lá eu já tô acostumada, porque é uma coisa deles mesmo, eles pedem para gravar consulta. Pra lembrar depois. Pra lembrar depois, pra ver se tem alguma dúvida, pra lembrar suas recomendações. E assim, que nem quando você vai, por exemplo, vou passar um produto, vou passar uma niacinamida. Aí eles mandam, doutora, você pode mandar o artigo? Aí você manda o artigo. Então eles são muito mais acadêmicos mesmo, assim, eles Aham. gostam muito mais do fundamento, do porquê daquilo tá sendo feito. Então isso é uma diferença muito grande do brasileiro, porque o brasileiro ele faz porque ele vê a blogueira fazendo. Eu quero. Bota Coloque em em mim que tá certo. Então é mais ou menos isso. Agora lá não, lá eu percebo que tem mais essa questão do fundamento e eles estão cada vez procurando mais. Claro Aham. que tem uma grande parcela que ainda é mais resistente, é mais tradicional, mas porque você olha a brasileira, você vê, nossa, tem plástica brasileira, né? Você olha. Aham. Mas lá tá cada vez crescendo mais. Eu percebo que é um mercado em aberto. Sabe aquela coisa assim de, que nem você falou, você começou há 8 anos com laser, pioneira. Então, claro, quem começa agora tem muito mais dificuldade, porque já tem muitos pioneiros no mercado. Lá tá naquela coisa assim, quem tá começando tá muito bem porque tá começando. Gente, porque você vê, né? Eu fui no mercado em Portugal esses tempos. Tratamento para incontinência urinária no mercado. Entrei na seção fralda. Falei, puta que eu pariu, né? Não dá, né? Com a quantidade de recursos que a gente tem, a mulherada ainda se fazendo Fralda. xixi nas calças, né? Pois é. E, né, com laser, com encela, com cirurgia, com... Falando, meu Deus, ainda não despertaram para isso, né? É que falta a virada de E a chave, tua né? contingência mais pela estética facial ou você está fazendo só a íntima lá fora? 80% é corporal e íntimo. 80%. Os dois juntos. É, corporal e íntimo. Uhum, E aí 20% facial. Há tanto também em Floripa, São Paulo. uhum. 80% é corporal e íntimo. E na íntima, na Europa, não estou falando no Brasil, Uhum. você vê muita hipertrofia de pequenos lábios, porque aqui, meu Deus, eu tô operando assim 3, 4 por Muita. semana. Lá tá uma onda de reposição hormonal também, tá? Uhum. Não, Tem, mas eu digo da hipertrofia de pequenos lábios. Também. Porque a gente sabe que isso é bem racial, é genético. Uhum. Lá na Europa também tem bastante hipertrofia. Assim, é que também eu tenho um viés de Do quem... brasileiro, né? eu tenho um viés do brasileiro. Então, eu tenho um viés do brasileiro e eu tenho um viés também de quem me procura, é alguma indicação
Porque eu não faço gineco geral. Isso. Sim. Eu tenho viés, na verdade, não só lá como aqui. Porque quem me procura Sim, é pela estética. é pela estética e também porque já passou com alguma gineco que não trabalha com essa parte e me indica. Eu recebo muita indicação. Pede ginecos de lá. Então, assim, eu tenho esse viés. Então, praticamente todas têm. Mulher vai E até pelo de clítoris íntimo. pela reposição hormonal. Lá tá tendo bastante, assim, muito. Porque agora lá tá Lá começando. onde? Em Floripa? Lá, não, lá em Porto. Lá em Porto Lá em Porto, as também? mulheres estão agora numa onda ali de começando de reposição hormonal. Igual tava aqui também há um tempo, chip, tudo lá tá começando. Lá Ih, muita mulher. pode? Bom, se você... Porque a agência europeia é muito criteriosa com... Ah, ele é igual, Chata até. é chata, mas tem brasileiro lá. Então é mais ou menos isso. Depois os Fechou. portugueses ficam putos, não sabe por quê. A gente não sabe por quê, exatamente. Então eu percebo muito, assim, não é comum. Porque a gente tem vários grupos, né? Tem grupo de médicos rivalizados na Europa, tem no Telegram, tem no WhatsApp, até para mandar dúvida, para pedir interindicação. Ah, Cascais, vocês conhecem alguém? Então eu sempre estou acompanhando ali os casos. E assim, é até uma vergonha pra gente, porque tem muito médico lá, que tá indo para lá mesmo para essa parte que não é a parte que a gente gostaria que fosse. Mas sabe que eu tenho uma visão das coisas muito pelo caminho do meio sempre, né? Uhum. E lógico que o que a gente vê agora no Brasil, os chips, né? Desse, fala, ih, tá chipado, né? O paciente tá chipado, né? Mas dessa questão de implante é uma pouca vergonha, mas sem vergonhice, gente que não tem um mínimo de base de esteroidogênese, não sabe o que está indicando. Eu atendo todo dia complicação e intercorrência do uso inadequado de hormônios, sejam eles por via de implante, sejam eles por via oral ou não oral. Mas também bizarro. tem aquelas que necessitariam e não. Bingo, exatamente. Exatamente. Então eu sempre falo também. Entretanto, Sempre tem os dois o caminho lados. do meio. Tem algumas pacientes que podem se E beneficiar. muito, né? Cientes, né, que é manipulado ainda, é off-label, a gente ainda não tem avaliação de biodisponibilidade de droga adequada, mas alguns pacientes podem se beneficiar sim. E aí a gente entra nessa guerra do bem contra o mal e o único prejudicado é o paciente, né? E a gente tinha um implante de estradiol no Brasil. Na época que eu era R3 da ginecoendócrina, a gente colocava bastante o Rizelli. Pois é, o Rizelli era da Organon, que Merck Sharp Dome, né? E ele saiu do Brasil. Era um implante absorvível com duração de 6 meses, que liberava 25 dias de estradiol. E foi retirado do Brasil pela baixa demanda na época. Mas ele existe em outros lugares do mundo. Eu não sei por que não existe um planejamento de trazê-lo novamente. Porque seria um recurso espetacular para algumas pacientes. Não faz o menor sentido você trabalhar com uma TH em dose fixa, no implante, por exemplo, numa paciente em perimenopausa, onde você exige um tratamento on demand, né? O ovário é instável, é insano, e você exige um tratamento on demand. Mas para algumas pacientes pode ter bastante validade também. Nem de muito, nem de menos. É aquela coisa de... Não, eu falo não é time de futebol para ter torcida, gente. Tem que ter um caminho do meio para as coisas, Mas né? eu concordo contigo. E no meio dessa loucura toda, quais as tuas expectativas de vida pessoal, assim? Pois é. Então, assim, eu pretendo continuar Floripa, São Paulo, porque, assim, São Paulo, pra mim, eu gosto do estilo de vida que Florianópolis me proporciona. Eu gosto de praia, a energia de Florianópolis. Adoro toda a rotina que eu fiz lá, tanto de trabalho. Mas São Paulo tem, assim, aquele quê de workaholic. Lá eu consigo tudo a qualquer momento. Se eu precisar de uma enfermeira meia-noite, eu consigo. Em Floripa, se tiver sol, meio-dia no domingo, não vem. Então, assim, eu gosto dessa rotina. Eu fico metade da semana em Floripa e metade em São Paulo. Então, eu pretendo continuar. Você tá fazendo isso? Toda semana. Toda semana. Eu pego voo, eu trabalho toda... eu fico segunda em Florianópolis, terça de manhã. Aí toda terça à noite vou pra São Paulo, aí fico quarta e quinta o dia todo em São Paulo, volto quinta à noite e sexta tendo em Floripa e final de semana passo em Floripa. Eu faço isso toda semana, direto, assim. Você tá com apartamento lá. Eu tô com apartamento nos dois. A minha base é Floripa porque o Ti tá lá. Sim. Mas a gente pode ir mesclando a base sem problemas. Sempre me perguntam, você não quer mudar pra São Paulo? Não quero. Quer ficar só em Floripa? Não quero. Eu sempre gostei de viajar, de ficar entre cidades. E eu acho que as duas cidades me proporcionam duas coisas que eu gosto muito, assim, de profissional e pessoal.
Então eu tô gostando bastante. É 40 minutos de voo, então dependendo, você sabe que Curitiba, dependendo do trânsito que você pega para um lugar para o outro, E você tem conseguido é voo isso. fácil? Tem Porque tá 12 voos, inferno, São né? Paulo, Floripa, Aham, tem de a cada 2 horas praticamente. E eu aham. sempre pego sempre o mesmo voo da terça-noite. E aí, se eu não consigo, tem um das 6 da manhã na quarta cedo. E aí eu sempre pego o mesmo voo na quinta-noite. Então é bem Aham. tranquilo. Eu já tô Latam, Master, eu consigo até trocar o horário quando eu preciso, porque eu voo toda semana. E eu Sim. gosto de muito de estar entre países. Assim, você me conheceu faz tempo, você sabe que eu adoro Uhum. viajar. Assim, meu hobby de vida Como a é gente tem viajar. rodinha no pé. Rodinha no pé. Então, assim, eu acho muito legal isso dentro da medicina. E cada lugar que eu tô diferente, assim, porque lá em São Paulo eu tô pra 4 cirurgiões plásticos, sabe? Então, assim, cada lugar, cada rotina, eu sempre pego o melhor de cada um pra Uhum. tentar trazer pras minhas pacientes e pra minha rotina. E, assim, como eu tenho minha base na Europa, pra mim fica muito mais fácil ter estrutura física, de não ter que morar lá ou deixar o Brasil, ter que passar temporadas. Então, a cada 3 meses eu fico mais ou menos 21 dias lá. Eu vou 5 vezes por ano para Europa para atender. Então, para mim tá perfeito desse jeito. Aí eu já aproveito, passo uma Mas semaninha você não acha que passeando. São Paulo às vezes é um caminho sem volta por conta de ticket, por conta de demanda? Eu acho, mas assim, Floripa é um Só vai pouco parecido, só crescendo? vai crescendo. Agora eu já tô brincando, assim, pra Floripa eu tô pra agosto só de agenda. Então, Uhum. assim, eu tô brincando que eu tô precisando de cópias de Bruna Aham. jogadas ali, que é sempre esse o próximo passo, mas eu sou bem apegada, né, às minhas pacientes. Então, assim, já tô É indo. difícil. Eu Só tô que tentando reproduzir cópias da Alexandra. é difícil, né? Estou trabalhando desde o ano passado como médica assistente. É bom porque Uhum, você pega a pessoa que saiu da residência, que é boa, que é diferenciada, uhum, né, que mete a cara e você ajuda ela também nesse desenvolvimento de carreira, mas uhum. é uma forma de você conseguir replicar, né? De você, Replicar. Porque chega uma hora que você já não consegue mais. Mas assim, eu amo Floripa. Então, assim, é o meu Uhum. coração. Então, assim, por isso que eu não. Claro, São Paulo é um caminho sem volta, profissional é. Mas Florianópolis, ele me dá assim. A gente mora na beira da praia. Então a gente acorda que nem pra ter filhos. Assim, eu quero planejar, eu tô na Isso casa que eu dos te 30 perguntar, e já. aí? Pois é. Então, eu tô na casa dos 30. Eu sou igual Como você está a sua também. reserva variana? Então, eu vou fazer meu antimuleriano agora. Qualquer Aham. coisa eu venho aqui pra vocês cuidarem de Né? mim. Eu preciso dar uma olhadinha, que agora eu fui pra casa dos 30, assim, e o Congela. tio é mais novo que eu, então a gente tá aguardando. Também não quero aguardar muito, porque se a gente espera muito, acho que a gente acaba não tendo, né? Então, só que eu tenho as minhas irmãs que são praticamente filhas todas mais novas, então, mas assim, a gente quer muito, a gente quer pelo menos um filho, eu acho que é importante. Ah, vocês querem, A vocês gente têm quer, esse desejo. principalmente o Uhum. tio. A gente Aham. quer, assim, é uma coisa que não, a gente vai ter. Mas tá profissional, a gente ama muito o nosso profissional também. E a gente não tem aquela zona de apoio, Aham, né? A gente não aham. tem. Ah, mas você cria. Com uma Cria vida amigos, profissional bem né? estruturada, você, Cria. funcionário, amigo, no Dá Brasil a gente tem certo. essa vantagem, né? No Coisa Brasil que não tem. existe na Europa, de você montar a tua boa rede de apoio, né? Eu falo, nossos anjos da guarda, Vão que ajudando. aparecem. Eu É, tenho os eu meus. também tenho essa. No final dá tudo certo, né? É, Tem que se organizar pra isso. Mas então, aí quando tiver filho, eu não sei como que eu faria essa rotina pra lá e pra cá. Mas assim, eu acho não que é uma coisa para se preocupar por é. antecipação Isso, também, eu acho que né? dá certo, assim, mas eu não pretendo mudar para São Paulo, assim, não. Tanto que Uhum. o tia, a opção número 1 dele, residência que ele termina geral agora, é plástica Pepecas. não, é em Floripa. Ah, tá. Não, Falei que não, ele ele queria fazer quer, ele plástica quer em corporal, ele pepecas. quer Ah, corporal. tá. Não, não sei, Eu já ia eu vou falar, trazer ele traz o pra Thiago Dulce, pra às cá. vezes, Dulce, você vai mudar a cabeça dele, vai que. Falei, Vai traz o que. Thiago pra cá, Vou trazer o gente. Thiago para um fellow contigo e vamos ver se ele muda. Mas Vem ele Boa ver. gosta ideia. muito de corporal, assim. Eu acho que ele vai para essa Aham. parte corporal. E aí ele, depois, quando ele terminar, como o dele é a parte de cirurgias, tem que prestar uma outra prova que chama PNA. Então, quando ele terminar tudo, ele tem que prestar mais uma prova para poder operar lá. Então, a gente vai ficando entre lugares, assim, mas a gente Uhum. gosta. Não é uma coisa. Tanto que as pessoas falam, ah, você viaja toda. Gente, que nem vir pra cá, eu dei bate e volta, eu volto, vim ontem à noite, volto hoje. Eu adoro viajar, adoro. Acho que essa coisa assim de não. De estar sempre sem parar. Você sabe, a Alice tá falando, mas ela é igual a Dulce também. Então a gente tá Eu tenho rodinha no pé. rodinha Não no pé. tanta rodinha assim, né? Uhum. Mas eu tenho. Mas talvez se tivesse lá atrás tido essa outra visão, eu ia gostar dessa ideia Você também. demorou? Quando que vocês começaram a ter visões diferentes de medicina, vocês duas? Depois que já estava no mercado de trabalho e Uhum. trabalhando, assim, eu sempre foquei em climatério, sempre foquei em Uhum. ginecoendócrino, né? Uhum. Então, na residência, quando eu falei, vou fazer ginecoendócrino, você tá louca? Climatério é um porre. Manda em mulher chata. Falei, gente, primeiro que minhas pacientes melhoram, Uhum. ponto, e querem melhorar.
Segundo, que isso é a grande tendência de mercado. Vamos Uhum. conversar daqui uns 15 anos. dito e Agora tá feito. todo mundo. E a história da regenerativa é a mesma história, né? Uhum. Ah, minhas pacientes com atrofia urogenital, pós-câncer de mama, você de mãos atadas, não pode fazer terapia de reposição hormonal. O que que eu vou fazer para ajudar essas pacientes? Começaram a ser laser. Nossa, que legal, laser, né? Como é que esse negócio... Laser é, assim, é um universo à parte, é física, né? Uhum. Nossa, que legal. Quanto custa fotona? R$ 1 milhão. Falei, não vai dar, né? Aí, na mesma época, o primeiro dermato aqui de Curitiba comprou fotona. Uhum. E nessas histórias do conversa vai, conversa Conversa vem. vem. Ai, meu cunhado, ele tá procurando um gineco. Me dá o telefone dele. Oi, prazer, Alexandre, eu sou a gineco que você estava procurando. Me achou, tô aqui. Então, É mais ou menos isso, né? E é você, network. Dulce? Eu comecei também por me interessar por laser, né? Na hora que começou a falar em congresso, né, da Federação Brasileira e tal. Mas era uma coisa muito tímida, assim, tipo a última sala lá no canto, né? Uhum. E cursinhos de laser. Eu comecei a me interessar, achei importante para atrofia Uhum. urogenital e começou a aumentar o movimento de laser e a gente vendo os benefícios para as pacientes, né? Aí eu acabei já comprando um DECA. Uhum. E com o DECA, equipamento você tem que otimizar, ele não tá no teu canto da sala para não fazer nada. Uhum. E aí já comecei a fazer os procedimentos com o laser, né? E aí a gente foi crescendo o movimento, ampliando o movimento, e daí começou a surgir a demanda das pacientes com hipertrofia de clitóris, Uhum. né? E são pacientes que rodam o Brasil inteiro, o mundo Atrás. inteiro, porque eu tenho pacientes que vêm de fora, porque é difícil os profissionais que fazem abordagem em clitóris, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer aspexias primeiro, e nos congressos, que eu sempre fui muito para congresso no exterior, né? Uhum. Mesmo em Portugal, eu já fui speaker no congresso, em Portugal, Que no Porto. legal. Eu já Que dei aula no legal. congresso de cosmetogeninologia no Porto, nós estamos em 22, se não me engano, foi em 2019 ou 2018, que teve um congresso, não sei se foi o segundo ou terceiro, que eu fui palestrar lá. E aí a parte cirúrgica começou a crescer e eu via o David Serafin com essa técnica de labioplastia perfeita. Eu falei, não, eu vi as fotos dele, eu falei, meu Deus, Como Já viu assim? foto como das assim? Eu vi a das live de pepecas? vocês. Falei, como assim o Uhum. resultado dele? Daí É eu outra peguei, vida. É, banquei ali 50 mil reais ali, paguei avião, hotel, preciso disso na minha fui, eu vida. falei, eu vou atrás desse. E assim, você vê uma oportunidade, eu fiquei perseguindo ele no O Instagram, negócio falou, porque você tem que ir correndo Uhum. ele atrás. não é Ela muito não chega pra fácil. ti, né? Mandei É. vários recados, mandei vários e-mails, eu Tem que ser cara de pau, tem perturbei que se cara de ele. engajar, pau. tem que se Isso que eu percebo, convidar. as Tem que ter pessoas elas querem que as persistência. coisas cheguem. É, Você tá você tem que sentado e buscar. fala, ó, Oi. tô a paciente, tô a técnica, tô a pessoa É. pra te... É Você está falando insistência. ali, não, eu quero ir com você para a Suíça, no Porto. Aham. Vamos fazer alguma coisa Vamos. lá. É E assim vai. que E as daí, coisas como eu funcionam. tive esse conhecimento com o David, daí eu comecei a mostrar os meus resultados, e daí as cirurgias de clitóris que ele não faz, como a maioria dos europeus não fazem também, comecei a mostrar os resultados para ele, e aí foi uma coisa bem interessante. Eu tinha percebido que no congresso dos Estados Unidos, que só todo ano eu mandava melhor resultado de Uhum. cirurgia de grande lábio, de pequenos lábios, de procedimentos estéticos não cirúrgicos, e toda tinha os Grammy Awards, né, as premiações. E eu comecei a perceber, eu falei, pá, mas só ganha prêmio quem dá a palestra, só ganha speaker. E eu falei pro David, eu falei, David, você é amigo do fulano? Ele falou, tenho um bom relacionamento com ele. Eu falei, então, você não pode falar para ele para dar um prêmio tipo revelação? Para pessoas que não são speaker, porque se você prestar atenção, eu participava do congresso, fazia 3, Anos. 4 anos, assim. Eu falei, você percebeu que só ganha prêmio quem é palestrante? E ele virou para mim e falou, você quer ser palestrante? Aí, viu? Eu falei, of course, darling. Já eu tô falei, aí. eu falei, claro, imagina, mas ele falou, então tá, continuamos operando, porque eu estava no meio da cirurgia dele falando sobre isso, né? E aí passou um mês, 2 meses, de repente veio um e-mail lá do presidente lá do Congresso. Doutor David me falou com você, parece que seus resultados são muito bons. Ele está impressionado com a sua qualificação, com a sua técnica e tal. E aí que eu comecei a dar as palestras no Congresso dos Estados Unidos. Aí o pessoal da Venezuela já me chamou da Venezuela.
Aí eu, de novo, esse ano dei 2 apresentações de clitoriopexia, clitorectomia. Aí o pessoal do México já me convidou para ir para o México. Agora Istambul E daí também. agora já me convidaram para ir em novembro em Istambul. Então, quando você começa a ter representatividade Referência. nos congressos internacionais, Uhum. como você falou, médica, brasileira, com uma qualificação diferenciada, Maravilhoso. eles te convidam. E se você convida, eu só não tenho um porto, uma referência para trabalhar mesmo, porque você tem que ter esse empenho, que é louvável que vocês tiveram, de você ir em busca e ter a qualificação e ter a certificação para você poder operar na Sim. Europa, né? Uhum. Então, isso é trabalhoso pra caramba, Tá. mas... E são passos da Mas- vida, a gente não consegue, né? Vai indo. Mas aí que tá, E né? a- e Em a- vez de ficar reclamando da medicina, Exatamente. Isso é o que eu falando sempre mal falo. dos coleguinhas. Fala, ai, médico não dá mais certo, tem muito médico. Gente, vocês são Caras. inteligentes, porque vocês viram que tem muito médico e estão começando pós-graduação. Então é isso. Não é isso? Exato. Pós-graduação, É a fellow, oportunidade É pra a isso. gente ti, tem quanto mais preocupação médico, melhor. com a mais formação do médicos, profissional. As vagas de residência não aumentaram. Eu tenho as visto pessoas buscam tanta qualificação, burrada, mas é tanta isso. paciente mutilada, tanta paciente assim que sabe, você fala, meu Deus, que lástima essa mulher. Como é que você consegue deixar uma mulher desse jeito? E a gente tem essa preocupação com o ensino, com o aprendizado. Sim. A Ali dentro da parte clínica da ginecologia endócrina, eu dentro da parte cirúrgica, só que o problema é a gente ver que os coleguinhas, eles têm cabeça pequena. Cabeça pequena. Porque você só aprende o investimento. Sim. Você foi para a Suíça, você foi para o Porto, você foi Tem que aqui, você investir foi ali, tempo, você fez dinheiro, mestrado, você Tempo, fez. dinheiro, Então, assim, sono. Tudo. O tempo, profissional, o tempo ele é é o muito principal, curto. né? O profissional, ele não tem visibilidade de que você só dá um passo para frente se você se dispor financeiramente, com tempo e buscar conhecimento. Justo. Tem jeito. E você tem 2 escolhas. Eu sempre falo isso. Você tem a escolha de criticar, ou você tem a escolha de ver a oportunidade e falar: eu vou melhorar e eu vou usar essa oportunidade para o meu benefício. Exato. Nossa, isso. que legal, vou fazer isso. É, Putz, vou mirar nisso, vou correr atrás. Ou você fica sentado no prego reclamando que dói. reclamando. Ou É. fazendo plantão, falando: nossa, Nossa, Vida tá coitado, difícil, que vai ter desgraça. Fala mal do paciente, fala mal... Ah, que preguiça que eu tenho disso. eu também. Né? Então Eu é também. isso, é buscar seus próprios caminhos. Abrir oportunidades. Acabou. Gente, muito O obrigada tempo. pela oportunidade. Não, Muito obrigada. feliz. Eu já acompanhava vocês há tempos. Parabéns por toda essa ideia do Papo Entre Pepecas. A gente que agradece. Vocês arrasam. Não. E ó, minha inspiração, vocês. É Obrigada. motivo de muito orgulho, mas eu vou te dizer que a criatura está superando o criador, né? Ainda Então, eu tenho ficado muito orgulhosa do trabalho espetacular, da tua dedicação. E você vai muito longe, não vai muito longe. Obrigada. Eu porque espero você chegar igual a vocês. É o caminho que eu quero muito seguir. mais, muito melhor. Imagina. Meninas, se vocês gostaram, lembrem de curtir, de comentar, de mandar para uma amiga. Tenham sempre em mente, busquem a vida de vocês. Busquem novos rumos, não tenha preguiça, não fica reclamando. Isso vale para a medicina e vale para a vida. E continuem aqui com a gente, sigam o canal, porque vai ter muito mais Papo Entre Pepecas. Um beijo. Até mais.